Olá pessoal, meu nome é Tamires e junto com os meus colegas Jonas Lopes, Camila Barreto, Natanael Marques e Tainá Almeida, vamos conversar um pouco sobre a natureza humana a partir do pensamento filosófico de Nietzsche. Antes, porém, eu preciso que você responda: quem é você? Bom, eu me chamo Tamires, como eu disse anteriormente, sou estudante de biologia, poeta e bailarina de danças orientais. Gosto das coisas previsíveis, me entrego às minhas emoções, prefiro ambientes mais tranquilos, gosto de arte clássica e não possuo religião. Ou seja, minha personalidade carrega tanto elementos apolíneos quanto dionisíacos. Já o meu colega Jonas estuda licenciatura em Geografia, está produzindo um livro e em tempos vagas é desenhista. Ele gosta sempre de se organizar, procura sempre aprender coisas novas e acredita que a maior arma é a poesia com um tom melancólico, porque você consegue tocar egos com isso. Ele gosta de ficar no canto dele, não gosta muito de multidões e certamente seu hobby favorito é a literatura. Ele não tem nenhuma religião, mas segue seu coração e torce pelo bem maior das pessoas. Já a Tainá tem uma personalidade que condiz mais com os elementos dionisíacos, porque ela costuma ser impulsiva, apaixonada, criativa e muitas vezes se sente mais viva quando está fora das convenções e da rotina. Ela gosta de abraçar a liberdade sem restrições e sempre se atrai por momentos de intensa experiência emocional e física. Mas o que será tudo isso, né? O que significa carregar tanto elementos apolíneos quanto dionisíacos? Bom, a gente vai conversar um pouco sobre duas personalidades importantes, né, da mitologia grega: Apolo versus Dionísio. Apolo é o deus da música, da poesia, das profecias e do sol. Ele representa ordem, clareza e equilíbrio, inspirando sempre criatividade e sabedoria. Ele simboliza a arte como meio de iluminar e equilibrar razão e emoção. Já Dionísio é o deus do vinho, da fertilidade, do teatro e da natureza. Suas festas e rituais enfatizavam a liberação dos instintos e também promoviam uma conexão cultural profunda, unindo as pessoas em torno de valores comunitários e artísticos. Dionísio sempre nos lembra da importância de viver intensamente, mas com responsabilidade, integrando o caos à harmonia. Agora, falando um pouco sobre a importância da literatura para a sociedade grega, ela tinha um papel fundamental de preservar a história, porque ela sempre buscava transmitir tradições, transmitir uma moral, uma identidade cultural, né? E isso vinha com o objetivo de educar e formar valores, ensinava a ética, moldava os comportamentos daquela sociedade e também tinha uma forte influência no desenvolvimento do pensamento filosófico, que era base para debates sobre política, moral e estética. E claro, era muito importante para oferecer entretenimento para as pessoas, principalmente a partir das tragédias, das comédias, da poesia lírica, que eram histórias que traziam personagens envolventes e inspiradores. Falando especificamente sobre a tragédia grega propriamente dita, né, ela foi muito importante para o pensamento filosófico por ser essencial, né, de provocar sentimentos como a catarse, que é a purificação da alma, né, que permitia o público refletir sobre as emoções humanas ao vivenciar justamente o sofrimento daquelas personagens, além de estimular a forma de pensar, integrando a narrativa épica à crítica, né, o que estimulava reflexões filosóficas sobre temas como destino e justiça. Além disso, funcionava também como um espaço de convívio, onde questões sociais e políticas eram sempre debatidas, antecipando inclusive os temas que eram explorados pelos próprios filósofos gregos. Mas, afinal de contas, quais eram as principais ideias de Nietzsche? E quem era Nietzsche?
Bom, Friedrich Nietzsche nasceu em 1844. Ele era um leitor assíduo, né, frequente, principalmente desses contos, né, dessas histórias presentes e marcantes na mitologia grega. Ele se tornou professor ainda muito jovem, né, só com 24 anos, e ele costumava criticar fortemente, né, os ídolos presentes na nossa cultura, né, os ídolos que a gente percebe na nossa cultura hoje em dia. E uma das coisas que ele gostava bastante de estudar era sobre o que é a verdade, né? Então, para esse pensador, a verdade foi algo inventado pelo ser humano para poder lidar principalmente com as dificuldades de sua realidade. Pois, a partir do momento em que o homem cria algo para acreditar, ele se sente seguro. E todas as crenças que conhecemos se firmaram como verdadeiras, principalmente porque elas puderam ser transmitidas ao longo de gerações, né? E ao longo da história, diferentes tipos de verdade foram sendo transmitidas e prevalecendo. Então, essa é uma invenção humana bastante interessante. Ou seja, para ele, nós mentimos para poder viver, né? A verdade, então, seria apenas uma linguagem na qual os humanos buscam encontrar a essência das coisas. Só que, segundo Nietzsche, essa essência ela é inatingível. A gente não pode conquistar essa essência das coisas porque não é dessa forma que a natureza funciona. Mas, como assim? Né? Para tentar ilustrar, nós trouxemos um exemplo. A ciência, ela diz que cada coisa que existe é feita da união de pequenas partículas, aqui ilustradas por cada uma dessas bolinhas. Essas partículas são chamadas de átomo. Só que, de acordo com o pensamento filosófico de Nietzsche, esse tipo de imagem, na verdade, não existe. Ou seja, não é necessariamente a forma com a qual a natureza funciona de verdade, com a forma com a qual a natureza se comporta verdadeiramente. Para ele, pensamentos assim são apenas maneiras de compreender, né, de imaginar como a vida funciona. E ele afirma, inclusive, que o ser humano precisa conviver com essas ideias, com essas imagens, com essas metáforas, porque ele é fraco. Nós, seres humanos, somos muito apegados à ilusão, a imaginar como as coisas funcionam. Então, esse tipo de imagem não existe na natureza. Mas, e quando a gente fala de arte, né? E a arte? Como é que ela se encaixa nisso tudo? Bom, a arte ela é muito importante na cultura humana porque é através dela que observamos a liberdade de conhecimento, de valores e de emoções. A arte, na verdade, ela é uma linguagem, né, que, segundo Nietzsche, nos aproxima, que é uma linguagem que mais nos aproxima da verdade, né? Ela mais nos aproxima do quê? Da essência das coisas. Porque, segundo ele, a capacidade de produzir arte, ela nasce, né? Ela acontece dentro de um conflito, né? Entre a influência desses dois princípios. O princípio apolíneo, né? Que, como a gente viu, é mais vinculado a Apolo, à razão, e dionisíaco, que é vinculado a Dionísio, que tem mais a ver com o caos, com os instintos, com a natureza. E esses dois princípios, eles acabam não rejeitando o ideal ou o real, a razão e o sensível, o medo e a coragem. O encontro desses dois opostos, né, teoricamente opostos, é quem garante a possibilidade de criar, de expandir esse conhecimento. E é muito importante para a cultura humana. E, então, um novo exemplo para poder esclarecer o pensamento de Nietzsche, nós trouxemos o mito de Sekhmet, que é um mito egípcio que diz mais ou menos, né,
que o deus Já, aqui representado à esquerda, é a representação do deus Sol no Antigo Egito. E, segundo a mitologia, ele ficou extremamente chateado com a humanidade por ela estar sendo desobediente. Assim, ele ordena a deusa Sekhmet, essa representada à direita, que castigue a humanidade. Só que ela perdeu o controle e iniciou uma matança desenfreada. Os deuses, preocupados com que a humanidade acabasse, clamaram imediatamente para o deus Ra, pedindo por ajuda. Então ele foi astuto e teve a ideia de tingir cerveja de vermelho para enganar a deusa. Assim, ela pensaria ser sangue, beberia e rapidamente iria adormecer. Só que ao acordar, ela provavelmente estaria mais calma e assim perderia o desejo de matar, e foi o que aconteceu. Ela, inclusive, fez uso dos seus poderes para curar os que estavam feridos. Então, o que esse mito mostra pra gente, né? Por que usar ele como exemplo? Esse mito, ele mostra que o conflito entre razão, como presente nas intenções, né, do deus Já, e o caos, conforme mostrou-se a partir da violência da deusa Sekhmet, podem ampliar as maneiras de pensar, fazendo com que a gente encontre soluções e novas formas de lidar com diferentes situações. Então, esse conflito, ele foi, no caso dessa mitologia, foi essencial para um final feliz, né? Um final em que a humanidade conseguiu prevalecer, né? Se manter em razão dessa ideia astuta que Ra teve. E qual é a moral da história? A moral da história é que esse intuito era uma das coisas que Nietzsche esperava encontrar no pensamento filosófico, justamente o equilíbrio entre esses dois extremos, entre razão, né, representado pelos aspectos apolíneos, né, do deus Apolo, e o caos propriamente dito, representados pelo deus Dionísio. Bom, pessoal, por hoje é só. Nós agradecemos a sua atenção e aqui nós deixamos 2 QR Codes com materiais complementares. O primeiro trata sobre o documentário da BBC Humano, Demasiado Humano, que fala um pouquinho sobre a história de Nietzsche, e um resumo do canal Conceito Ilustrado, que resume as principais ideias de Nietzsche de uma forma mais aprofundada. Novamente, nós agradecemos a sua atenção.